Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Boa aula! Meu nome é Guilherme Guimarães e na aula de hoje nós vamos trabalhar a habilidade 7. No primeiro momento, vamos fazer uma leitura geral sobre essa habilidade. Vamos comigo? Habilidade 7. Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Repare que no primeiro momento, quando você faz uma leitura rápida da habilidade, pode ser que você ache a habilidade confusa. Então, a minha dica é: pega um exemplo, um caso concreto, e esse caso concreto tenta fazer a habilidade relativa a esse caso concreto. Use esse caso concreto como exemplo para você entender a habilidade. Por exemplo, vamos falar sobre combustível, um assunto presente. Todos nós conhecemos alguns combustíveis, o álcool, a gasolina, o diesel, entre outros. Vamos pegar, por exemplo, a gasolina. E vamos ler agora a habilidade tentando indicá-la com relação a esse produto, a esse combustível. Gasolina. Acompanha comigo. Selecionar testes de controle. Será que essa gasolina que a gente usa, que a gente compra no nosso dia a dia como consumidor, afinal de contas, nós somos consumidores desse produto. Quando você compra, quando você enche um tanque do carro, do seu automóvel, por exemplo, com gasolina, você é um consumidor. Então, será que você está levando um produto de qualidade? Por isso que a habilidade começa assim: selecionar testes de controle. Claro, precisamos ter controle sobre o combustível, sobre a gasolina que a gente compra. Aliás, não sei se vocês sabem, existe um teste muito simples para fazer o controle de qualidade da gasolina que a gente vai falar ainda na aula de hoje. Então, existem controles, vamos sublinhar aqui, ó, existem testes de controle de qualidade da gasolina. Por que esses testes? Vamos continuar a ler a habilidade. Parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor. Quem é o consumidor? Você. Você que está lá enchendo o tanque do seu automóvel, você que está comprando o álcool, você que está comprando o diesel também para colocar no seu veículo, você é o consumidor. Então precisamos de parâmetros e critérios para a comparação de materiais. Será que essa gasolina tem a mesma qualidade da outra gasolina que eu compro em outro posto? Estão percebendo que quando a gente pega um caso concreto e aplica a habilidade a esse caso concreto, fica muito mais fácil de entender essa habilidade. E ela termina, claro, não pode deixar de ser, falando da saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Claro, os produtos que a gente consome no nosso dia a dia, não só o combustível, como de uma forma geral, implicam, sem dúvida nenhuma, na saúde do trabalhador, não só o trabalhador consumidor, mas também o próprio trabalhador, o frentista, que está usando aquele combustível, ou, como termina aqui, a qualidade de vida da sociedade como um todo. E aí, será que você agora conseguiu entender essa habilidade? Vamos continuar então? Qualidade de vida das populações humanas. Como eu falei, o combustível ele implica diretamente na qualidade de vida da população como um todo. Combustível é o exemplo que eu usei para a gente tentar entender de forma mais clara o que é a habilidade da aula de hoje. E número 3, presença e aplicação do combustível nas tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Claro, vamos ler de novo. É aquilo que eu falei. Você vai ler uma primeira vez e vai ficar confuso. Aliás, é uma dica, pessoal. A habilidade do Enem, ela não é simples, é uma novidade. Então você tem que ler devagar. Você tem que ler palavra por palavra. Para quê? Para você conseguir fazer uma interpretação e, a partir dessa interpretação, conseguir resolver as questões do Enem. Então, por exemplo, presença e aplicação do combustível nas tecnologias associadas às ciências naturais. Você sabe o trabalho que, todo o estudo, todo o trabalho que é feito em cima do combustível? Pensa na Fórmula 1, esses carros que em frações de segundo eles precisam ganhar para ganhar uma corrida. Claro, quanto maior a tecnologia associada àquele produto, ao combustível, sem dúvida nenhuma eles vão ganhar tempo.
não só na Fórmula 1, no nosso dia a dia também. Quanto melhor a qualidade do combustível que a gente consome, melhor vai ser o quê? Para pensar. Melhor vai ser o rendimento do seu automóvel, você vai gastar menos, vai poluir menos, teremos um efeito ambiental menor. Isso que o tópico está falando. Então, a presença e aplicação do combustível nas tecnologias associadas às ciências naturais. Meu amigo, falou em ciências naturais, estamos falando de quê? Da química, da física, da biologia também, em diferentes contextos. Como eu falei, existem testes de controle para comparação de materiais, tendo em vista a qualidade de vida. Vou até citar, nessa situação problema, um controle de qualidade muito usado para a gente ver o teor, para saber o teor de álcool que tem no combustível. Vamos falar sobre isso agora? Então, situação problema, aliás, ponto-chave do Enem, é sempre, você que está fazendo uma questão do Enem, é procurar a palavra-chave, a situação problema, para você conseguir desvendar aquela habilidade. Situação problema, venda de gasolina adulterada. Bem, a gente não precisa nem falar da qualidade que a gente vê em jornais, às vezes em noticiário. A gente vê que vira e mexe, vai lá um fiscal da Agência Nacional e fecha aquele posto porque estava vendendo gasolina com teor de álcool acima do normal, ou pior, está vendendo gasolina misturado, sei lá o que estava misturado com aquela gasolina, não é verdade? A gente sabe de vários exemplos nessas situações. Então aqui eu trouxe para vocês um teste muito simples e fácil para você saber, para você calcular o teor de álcool que existe na gasolina. Não sei se vocês sabem, mas a gasolina vendida em postos de combustíveis, ela não é gasolina pura, não é 100% gasolina. Ela é uma mistura onde, em média, você tem de 20% a 24% de álcool na gasolina. Aí vamos supor, a gente sabe que o álcool é mais barato que a gasolina, então vamos supor que um determinado dono de um determinado posto resolva colocar 40% de álcool na gasolina. E aí, para que isso? Claro, 40% de álcool, menos gasolina, mais álcool. A gasolina é mais cara e o álcool é mais barato, o produto final vai ser mais barato. Mas, em compensação, olha o prejuízo que vai dar para o seu motor do seu carro. Então, como é que a gente faz esse teste? Vamos ler aqui? Primeiro, você coloca 50 mililitros de gasolina numa proveta. Professor, o que é um proveta? É um tubo de vidro com marcação para você medir a quantidade de líquido que você está colocando dentro daquele recipiente. Então você coloca 50 mililitros de gasolina. Quando fala gasolina aqui, cuidado, é gasolina entre aspas. Por que gasolina entre aspas? Porque é mistura de gasolina e álcool. Então, na verdade, você não está colocando gasolina pura. Você está colocando a mistura de gasolina e álcool numa proveta limpa de 100 mililitros. Obviamente, se a proveta tem 100 mililitros, você colocou 50, você ocupou a metade do volume total dessa proveta. Depois, você acrescenta mais 50 mililitros de uma solução de água e sal. Entendeu? De novo, 50 mililitros de gasolina, não gasolina pura, gasolina misturada com álcool. Depois você vai colocar mais 50 mililitros de água com sal. Aí eu pergunto, por que isso? E eu mesmo respondo, porque a água, ou melhor, o álcool, ele tem mais afinidade à água do que a gasolina. Se quiser usar um termo popular, o álcool gosta mais de ficar com a água do que com a gasolina. Então, quando você coloca a água na mistura gasolina e álcool, o que o álcool fala? Opa, tudo bem, estou aqui misturado com a gasolina, eu gosto da gasolina, mas prefiro a água. E se eu prefiro a água, eu vou sair dessa mistura de gasolina e álcool e vou agora para uma nova mistura. Que mistura vai ser essa? A mistura água e álcool. E aí você vai notar uma diferença no volume de gasolina. Você não tinha colocado 50? Mas, bem, aquela quantidade de álcool que está misturado, ó, vai sair para a água e aí o volume vai diminuir. Aí você mede de quanto diminuiu. Ao medir de quanto foi essa diminuição no volume da gasolina, você consegue descobrir o teor de álcool na gasolina. É um cálculo muito fácil, uma regra de 3, mas aqui eu só trouxe informação para você entender como são feitos testes. E aqui eu trouxe um caso concreto de um teste utilizado para medir a qualidade do produto que você, consumidor, está consumindo. Tudo bem? Ó, acrescentar 50 ml de uma solução de água e sal, de cozinha 10% é a concentração de sal, tampar a proveta e virá-la, claro, você tem que misturar, para o álcool passar da gasolina para a água, de cabeça para baixo e para cima, pelo menos 10 vezes, para que o álcool presente na gasolina, foi o que eu falei. Lembra que eu falei isso? Ó, para que o álcool presente na gasolina
Está acompanhando comigo? Se separe. Separe da gasolina. Lembra? Gasolina, prefiro ficar com a água, então eu vou agora me misturar com a água. E aí depois deixar em repouso por 15 minutos, para quê? Para a nova mistura se assentar, né? Para a nova mistura se estabilizar por 15 minutos. Antes havia 50 ml de gasolina e 50 ml de água salgada. Você observará que a quantidade de gasolina diminui. Diminui por quê? Se você entender uma explicação, responde essa pergunta. Diminui porque o álcool da gasolina foi para onde? Na água. Perfeito. Pois o álcool presente, aqui ó, a parte final fala, pois o álcool presente nela se misturou com a água salgada. Está aí um controle de qualidade da gasolina comprada nos postos de combustíveis. Só para a gente terminar, queria acrescentar um outro detalhe importante. Você sabe o que é gasolina? Gasolina? Sei, professor. Gasolina é aquele líquido que eu coloco no carro, para o carro andar? Mas quimicamente falando, você sabe o que é gasolina? Gasolina é um derivado de petróleo. Se você perguntar para mim o que é o petróleo, quimicamente falando de novo, eu vou responder. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. No petróleo você tem hidrocarboneto com carbono, com 2, com 3, com 4, com tudo misturado. Tem hidrocarboneto de 1 até para mais de 20 carbonos. E aí você faz uma destilação, você vai separando esses hidrocarbonetos e essas frações que você tem de cada um desses hidrocarbonetos é o que a gente chama de derivado de petróleo. Então, numa questão de vestibular, se perguntar para você o que é a gasolina, você responde, é um derivado do petróleo, de novo, é um derivado do petróleo que corresponde a uma das frações do petróleo. No caso específico da gasolina, é uma fração que gira em torno de 7, 8 átomos de carbono. Por isso que a gente costuma muito falar em octanagem, índice de octanagem da gasolina. Porque a gasolina, de uma forma simplificada, ela é o octano. E aí, lembrou da química orgânica? Está enferrujado aí na química orgânica? Mas a gasolina é uma fração do petróleo que apresenta 8 átomos de carbono. É isso aí, pessoal. Sucesso no estudo de vocês e tomara que vocês tenham um resultado excelente na prova do Enem. Um abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 67. Bom estudo e até a próxima aula!